constitucionalistas. Espero que o bloco anterior tenha entrado na sua mente, no seu coração, e você venha tranquilo agora para esse bloco, porque o grosso ficou lá no bloco anterior. Você já sabe como fazer, ok? Aqui eu vou ressaltar um ponto que as bancas gostam muito de diferenciar dos incisos do artigo 22 para o artigo 24, mas o restante é você seguir aquela mesma ideia de ler, reler e triler, beleza? Vamos ao material. Competência privativa da União legislar sobre. Se é competência privativa da União legislar, se tem a palavra legislar, ou é o artigo 22 ou o artigo 24. E como aqui é privativa, esse privativa, ele dá uma ideia de ser o quê? Delegado, a União, e é só aqui. Não leva para fora disso aqui. Muitas das vezes você vai ver que a competência privativa da União, algo relacionado ao presidente da República, aí você vai, com esse pensamento, a privativa ele pode delegar. Não. É competência privativa lá, é exclusiva. É só aqui. Aqui é competência que ele pode delegar. Ok? A União pode delegar. São competências o quê? Delegáveis. Então vamos lá. Quais seriam essas competências que são privativas? O inciso 1 diz o seguinte: direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutica, espacial e do trabalho. Então, isso é uma competência privativa da União. Caraca, como é que eu vou gravar isso tudo? Você vai gravar isso aqui, ó. Capacete. Capacete. Ok? Você vai gravar capacete de PM. É isso que você vai gravar desse inciso. E esse inciso aqui é uma das coisas que mais caem. Então, direito civil, direito que? Aeronáutico, o direito agrário, aí fica na ordem que você quiser. Direito agrário, direito processual, direito processual, direito aeronáutico, direito comercial, direito espacial, direito do trabalho, direito eleitoral, direito penal e direito marítimo. Então, olha só, o inciso 1 é exatamente isso. Capacete de PM, capacete PM. Você viu ali, civil, agrário, processual, aeronáutico, comercial, espacial, trabalho, eleitoral, penal e marítimo. Tem que gravar. Por quê? Porque lá no artigo 24, vocês vão ver que tem o direito tributário, o direito financeiro, o direito penitenciário, o direito econômico e urbanístico. Então, o que ele gosta de fazer? Misturar um com o outro. Vamos lá. Ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer te confundir esse inciso que eu acabei de ler para vocês, dar esse macete, com o do artigo 24. Lá no artigo 24 fala que é competência concorrente da União, o quê? O direito tributário. Aí olha o que ele vai fazer. É competência privativa da União legislar sobre direito tributário. Conseguiu entender? É competência privativa da União legislar sobre direito tributário. Aí você vai colocar capacete PM e tu vai ver que o T não é de tributário, o T é de trabalho. Então, não, essa questão está errada. Não é competência privativa da União legislar sobre tributário, e sim competência concorrente da União legislar sobre tributário. Ele vai falar que é competência privativa da União legislar sobre direito penitenciário.
Aí você vai pegar, vai botar capacete de PM. Vai ver que o primeiro P é o processual e o segundo P é o penal. Não tem o penitenciário. Então, o penitenciário não é competência privativa da União, é competência concorrente. Conseguiu entender o que ele vai querer fazer? Ele vai, por exemplo, é correto afirmar que é competência privativa da União, ou que compete privativamente à União, legislar sobre direito econômico? Aí tu vai colocar capacete PM e você vai ver que o E é de espacial e o outro E de eleitoral. Então por quê? Porque essa questão está errada. Não é competência privativa da União legislar sobre direito econômico. E sim, seria competência concorrente da União legislar sobre isso. Então esse é o ponto importante que eu tenho para falar para você. Ok? Vamos já colocar isso aqui embaixo para você ver? Ó, competência concorrente da União. Quem é que não tem aqui? União, Estado e Distrito Federal. Aqui não tem município. Isso aqui está lá no artigo 24. Beleza? Qual é o dele aqui? O que eu posso falar para você sobre o mnemônico como capacete PM? É esse aqui. O capacete PM é conhecido, tá? Esse aqui eu nunca vi. Fui PT. Grave isso aqui, ó. Fui PT. Beleza? Só você lembrar do partido político PT. Fui PT. Gravou essa palavra? Fui PT? Olhou isso aqui? Fui PT? Então, olha só. Se você olhou, se você também foi PT, quando falar da competência, olha só, quando falar da competência concorrente, você lembra, concorrente. Eu tinha uma corrente, eu era amarrado ao PT. Eu fui PT, ok? Fui. Aí tu vai botar assim, ó. Fui. Olha aí, ó. Fui PT. Olha aí. Fui. Ah, mas não tem o I, professor. Mas é só para você lembrar. Fui PT. Fui PT. E o PT aqui não é só o P e o T, não. Tem o E também. Fui PT. Beleza? Por quê? Porque você vai ver que a competência concorrente da União, eu já falei para vocês. Está lá no artigo 24, no inciso 1º. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, eu tenho aqui. Eu tenho financeiro. Eu tenho o financeiro. Ok? Eu tenho o financeiro. Eu tenho o urbanístico. Eu tenho o penitenciário. Eu tenho o econômico. E eu tenho o tributário. Então, grava esses dois mnemônicos. Capacete PM e FU PT. FU PT. Eu fui PT, hoje eu não sou mais. FU PT, ok? Nada contra partido político, não quero entrar nisso. É somente aqui um macete, um bizu, para vocês gravarem e levarem para a prova. Ele vai querer pegar o inciso de cima, capacete PM, e colocar alguma coisa de baixo. Ele vai colocar, é correto afirmar que é a competência que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito agrário, direito penitenciário, vai repetir tudo. Ele só trocou o quê? Ele só trocou o P de processual por penitenciário. Isso é correto? Não, não é correto, tá errado. Então basta você colocar esses dois. Meu amigo, isso é o que tem mais incidência. O restante é isso que eu falei. A competência privativa da União é porque é delegável, inclusive, ao município. A competência concorrente não tem município. Então, quando você estiver lendo o artigo 24,
Aí você vê, isso aqui tá a palavra concorrente ou tá a palavra privativa? Se tá a palavra privativa, é da União e pode delegar. Se tá a palavra concorrente, é porque é da União, Estado e Distrito, ok? Essas são as palavras-chave. Por exemplo, se falou que é competência exclusiva, já não é o artigo 23, é o artigo 21. Se falar que é competência comum, já não é o artigo 23, já não é o artigo 21, e sim o artigo 23. Qual é a diferença? Competência aqui comum, do artigo 23, competência exclusiva do artigo 21. Aqui, no 22 e no 24, qual é a diferença? O 22 é uma competência privativa, ok? Privativa. A quem? A União, mas pode ser o quê? Delegável, ele pode delegar. E a competência concorrente é concorrente da União, Estado e Distrito Federal. É só você gravar isso, grava os incisos que você vai acertar. Por exemplo, vamos bater aqui os incisos do artigo 22. Vamos bater e depois eu vou dar um macete para vocês. Compete privativamente à União legislar sobre, já falamos o inciso 1. Inciso 2, desapropriação, requisições civis e militares, águas, energias, informática, telecomunicações, serviço postal, sistema monetário, política de crédito, câmbio, seguros, comércio exterior e interestadual, diretrizes da política nacional, regime dos portos, trânsito e transporte, jazidas, minas, outros, nacionalidade, cidadania e naturalização, população indígena, emigração, organização do Sistema Nacional, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios da Defensoria Pública do Distrito, bem como organização administrativa destes, sistema estatístico, sistemas de poupança, sistema de consórcio, normas gerais, competência da Polícia Federal, da Rodoviária e da Ferroviária Federais, Seguridade Social, registro público, atividades nucleares de qualquer natureza, defesa territorial, propaganda comercial, ok? Então, olha só, esses são o artigo 22. Meu amigo, é ler e reler. Essa é a competência privativa da União, mas a União pode legislar tanto para o Estado, o Distrito e o município, porque ela é delegável. Se é privativo, ele pode delegar. Vamos lá? É competência comum da União, vamos lá para o artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... Já falamos o primeiro inciso, que é o tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custa dos serviços forenses, produção e consumo, floresta, caça, pesca, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, educação, cultura, ensino, desporto, criação, funcionamento e processo de juizado, procedimentos em matéria processual, previdência social, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social, proteção à infância e à juventude, organização, garantia, direitos e deveres das polícias civis. Aí, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Grava os parágrafos, são importantes, tá? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados e, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, essa questão aqui dos parágrafos é importante porque, vamos lá, olha o que diz o parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, a União, nós vimos aqui que a União ela tem que estabelecer normas gerais, ok? Gerais.
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar do Estado. Então, se a União não legislar, o Estado ele pode legislar sobre essas normas gerais, ok? É isso que você tem que ver. Inexistindo lei federal, que é aqui, ó, inexistindo lei federal, então se eu não tiver uma lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, se compete à União fazer uma norma geral, uma lei federal sobre determinado assunto, esse assunto aqui, ó, assunto A, B e C, ok? É uma competência da União, por lei federal, sendo que a União ficou omissa. Ela não falou sobre esse assunto. O Estado vai conforme a tendência dele e fala que, ó, eu tenho a norma geral sobre A, B. Ele pode fazer como é que ele quer. Se a União não deu as normas gerais, o Estado está falando de A e de B. Aí o parágrafo 4º diz o seguinte: a superveniência da lei federal, ou seja, o Estado fez essa lei nessa data aqui, ó, dia 10, fez nessa data aqui, no dia 10 de 1990, ok? Ela fez no dia 10 de 1990. Vem uma lei federal no dia 10 de 1994, uma lei depois, sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que for contrário. Então, se vir uma lei depois, veio depois uma lei federal, essa aqui é uma lei estadual, essa aqui é uma lei estadual, veio aqui agora uma lei federal, e ela fala o seguinte, olha só, aqui só tem o A e tem o C. Ou seja, ele vai pegar essa lei estadual e ela vai ficar suspensa. Veja bem, não revoga. Aqui o bacharel em direito vai achar logo que revoga. Não revoga. Por que não revoga? Porque o Estado poderia legislar sobre aquilo. Já que a União legislou, fica suspenso. A lei fica suspensa, ok? Suspende a lei, não revoga. Essa é a parte importante dos parágrafos que nós batemos agora, beleza? Então, grave isso aí, que isso é muito importante. Então, agora é questão de você ler, é questão de você ler, reler, continuar lendo, para a gente poder bater. Corta aqui para mim. Então, até o nosso próximo bloco.